Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje nós estaremos falando da importância da frequência, de frequentar as reuniões de mútua ajuda. Então, fica ligado, você adicto e você familiar codependente, porque tem muito material, tem muitos conceitos que eu vou trazer aqui hoje para você e principalmente para mim, pois nós aprendemos juntos. Tamo junto? Os grupos de apoio são parte importante no tratamento da dependência química, especialmente quando combinados com outras estratégias terapêuticas. Eles representam um espaço no qual é possível compartilhar a própria história com outras pessoas que vivem situações semelhantes, sem qualquer tipo de julgamento. E desta forma, acabam contribuindo com o processo de acolhimento do paciente e com o próprio estágio de contemplação, no qual ele adquire consciência de que uma mudança de comportamento se faz necessária. E nesse sentido, vale citar aqui uma pesquisa da SUNY Downstate Earth Science University, que compilou uma série de estudos sobre o assunto e listou os benefícios das reuniões. De todas as contribuições citadas, a que eu considero como a mais importante, ela se refere justamente ao maior envolvimento do paciente com o tratamento. E segundo a pesquisa, ouvir e compartilhar experiências, inclusive sobre recaídas, ajuda o indivíduo a ser mais vigilante com as suas limitações em relação à dependência química. Também os encontros são muito importantes para as famílias, no caso, reuniões de amor exigente ou outras. Não é por acaso, que há grupos específicos para oferecer suporte aos pais, amigos e pessoas próximas ao dependente químico, o que só repercute positivamente na sua motivação. Ao longo deste vídeo agora, eu vou abordar o tema a partir de suas diferentes perspectivas, para que eu possa permitir uma compreensão mais ampla. Então, continuando. O que são grupos de apoio e como funcionam? Os grupos de apoio, também conhecidos como irmandades de mútua ajuda, podem ser definidos como entidades filantrópicas que recebem e dão assistência não profissional e não clínica a indivíduos e familiares que possuem algum histórico de dependência química. Bom, funcionam a partir de reuniões periódicas que colocam frente a frente pessoas que já sofreram ou ainda sofrem para abandonar o uso abusivo de álcool e outras drogas. Um ponto importante é o compartilhamento de situações desagradáveis que foram causadas pelo consumo das substâncias psicoativas. A diferença é que ao lado estão indivíduos que sabem exatamente como é passar por aquilo. É possível que você já tenha ouvido falar sobre Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, que são os mais conhecidos. E eles são os exemplos mais conhecidos de grupos de apoio. Mas existem outros, sobre os quais eu já falei em um vídeo anterior aí. Se você procurar na plataforma, você vai ver. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o que são os 12 passos. Ainda que não possa ser consideradas entidades de suporte profissional aos dependentes químicos, as irmandades de mútua ajuda utilizam técnicas e metodologias amplamente testadas. Bom, eu estou falando do programa dos 12 passos. Você já ouviu falar sobre eles? A abordagem funciona como uma espécie de cartilha, na qual o indivíduo avança etapa após etapa, indo desde o conhecimento, o reconhecimento da sua dependência, até a busca por autoconhecimento, as mudanças comportamentais e o compartilhamento desses valores. Bom, eu vou explicar aqui resumidamente, cada um dos 12 passos para que você possa entender um pouco sobre esse assunto. Passo 1.
é admitir a impotência perante o vício. A primeira etapa do programa é reconhecer a dependência e admitir a sua impotência diante do seu vício. Nos grupos de apoio, essa aceitação é chamada de rendição. Ela representa o momento em que surge a percepção real sobre a proporção tomada pelo problema e como ele afeta a rotina do indivíduo. Passo 2. Encontrar um poder superior. Aqui a ideia é encontrar alguma força que sirva de inspiração para vencer o vício. Muita gente busca esse estímulo na fé, na crença e na espiritualidade. No entanto, a resposta não é necessariamente essa. A grande questão é voltar a acreditar que a recuperação é possível. Para algumas pessoas, isso pode significar olhar para si mesmo com confiança e generosidade. Passo 3. Acreditar que esse poder superior vai trazer a redenção. O terceiro passo nada mais é do que uma materialização do anterior. Não basta apenas ir em busca de uma força superior. Também é preciso acreditar que ela, independente da representação que tiver, pode fazer a diferença no seu caminho de recuperação. Passo 4. Fazer um inventário moral. Uma das grandes chaves na recuperação da dependência química é o autoconhecimento. O paciente ele precisa fazer uma retrospectiva completa da sua vida para tentar entender o que levou ele ao consumo abusivo de drogas. Para isso, é vital escrever o chamado inventário moral, um registro de todas as escolhas que o trouxeram até aqui. E quanto maior for a riqueza de detalhes neste relato, melhor será. O propósito é compreender o passado para definir o que será feito a partir dali. Passo 5. Admitir as suas falhas. Com o inventário moral pronto, fica mais fácil reconhecer as fraquezas que levaram o indivíduo à dependência química. Esse diagnóstico é a etapa preliminar para o quinto passo. Admitir para os outros integrantes do grupo de apoio as suas falhas. E quando se começa a estabelecer uma relação de confiança entre os membros da Irmandade também. E aos poucos, após ouvir os relatos de seus pares, os demais passam a se sentir seguros e acolhidos para compartilhar as suas histórias. Passo 6. Remover os defeitos de caráter. Pode parecer estranho definir como defeitos de caráter eventuais erros que o indivíduo tenha cometido para chegar ao estágio atual. Por isso, eu prefiro chamar de fraquezas. Ao se propor a removê-las, o paciente ele permite que a força superior definida o ajude a superar pensamentos, ações e comportamentos negativos. Esse deve ser um processo diário, construído diante de cada uma das dificuldades que possam surgir. Passo 7. Desenvolver a humildade para superar as fraquezas. Para vencer as fraquezas, é fundamental desenvolver uma competência específica, a humildade. Sem ela, todo o programa fica inviável. E é sobre isso justamente que trata o passo 7. Passo 8. Fazer uma lista das pessoas prejudicadas durante a dependência. Durante a fase aguda da dependência química, é comum que os indivíduos, de forma involuntária, machuquem ou prejudiquem pessoas ao seu redor. E nesta etapa, portanto, a ideia é reunir os nomes de todos que tenham sido atingidos negativamente em algum momento durante a adicção ativa. Passo 9. Buscar a reparação pelos danos causados. Com a lista reunida, o adicto, com a orientação do seu padrinho, já pode ir atrás dos envolvidos e buscar uma reparação de danos. O objetivo é que o dependente químico apresente
de forma genuína um pedido de desculpas. E em alguns casos, as pessoas atingidas podem guardar certa mágoa e não aceitar o perdão. E isso é uma verdade. Mas o importante é que o exercício seja posto em prática e se possa seguir em frente com a consciência tranquila. Passo 10. Continuar o inventário pessoal. A dependência química é uma doença que não permite descuidos. Qualquer desvio pode significar uma recaída, o que implica em ter de começar a caminhada novamente. Por isso, o 10º passo é uma lembrança de que a construção do inventário moral é um processo diário e contínuo. Passo 11. Encontrar na prece e na meditação uma forma de reflexão. Bom, existem diferentes maneiras de se buscar o autoconhecimento e um contato mais próximo com a espiritualidade. A penúltima etapa do programa, ela sugere a oração e a meditação como caminhos para se exercer a reflexão. O essencial é criar uma conexão profunda. Passo 12. Repassar os aprendizados aos outros. O 12º passo, na verdade, não é o final, mas o recomeço do ciclo. Atingir esse estágio é sinal de que se está pronto para repassar os aprendizados adiante e fazer a roda girar. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse material, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Porque eu tenho certeza que nesse dia de hoje você conhece alguém que está precisando ouvir essas informações. Legal? Shalom, shalom e tamo junto, família. Valeu!